Olá, há mais de 100 anos o mundo mudou e mudou para sempre. Em 1914 iniciou-se um conflito mundial que duraria 4 anos e resultaria em muitas mortes e muitas consequências políticas. Há quem diga que a Primeira Guerra Mundial realmente ainda não terá acabado. Ataquemos a linha do tempo de hoje, dedicada a algumas das maiores batalhas da Grande Guerra. O exército alemão progredia em direção a Paris, no final de agosto de 1914. No entanto, no início de setembro, as tropas francesas e britânicas contra-atacaram e bloquearam o avanço germânico numa vitória estratégica fundamental durante as primeiras semanas da guerra. Esta batalha também se distinguiu por, pela primeira vez, terem usado rádios e transporte militar automóvel. As batalhas de Ypres foram confrontos militares na cidade de Ypres, um ponto estratégico no centro da Europa. A destruição da localidade belga, que deu nome à batalha, prova a violência desta guerra. Poucos edifícios ficaram de pé. A somar a isto, a segunda batalha nesta cidade introduziu a guerra química. Gases tóxicos foram usados pela primeira vez. Para invocarmos o centenário da Primeira Guerra Mundial, vamos ter a ajuda do general Mário Oliveira Cardoso e do historiador António Telo. Aos dois, bem-vindos à sociedade civil. Sr. General, dizia Kennedy que o homem tem que estabelecer um limite, senão a guerra termina com o homem. Esta Primeira Guerra foi algo de inimaginável, que nós, 100 anos depois, conseguimos, por palavras, passar a mensagem? Eu creio que é difícil, e olha, eu tenho de facto pensado nisto em particular, desde que tenho estas funções de Presidente da Comissão para a Evocação da Guerra. Não vejo que fosse possível hoje... Não há palavras. Pelo número. Eu não o imagino a abrir um telejornal e a dizer hoje morreram 1000 soldados portugueses numa batalha, como aconteceu perto, cerca de 700, quando foi de Lalis. Tenho a impressão que haveria, seguramente, das sociedades, uma reação imediata que teria que pôr fim a este tipo de guerra. A opinião pública seria a opinião determinante. Pública, claro. Mas também os meios de comunicação na altura não existiam, como existem hoje. E a predisposição, possivelmente, para obedecer a ordens e para obedecer a determinado tipo de políticas... Propaganda. Estamos a falar de propaganda. A propaganda foi extremamente importante. E é, ainda hoje. Quer dizer, é necessário cautelar uma retaguarda que continua a apoiar o esforço da guerra. Eu creio que isso, por exemplo, foi uma coisa que falhou em Portugal. O facto de não haver, ou de passar a haver em determinada altura, uma retaguarda que deixou de apoiar o esforço. E este esforço não apoiado, creio que tem sentido falá-lo em relação à nossa intervenção na Europa, de onde há muito tempo estávamos afastados e que constituiu algo que não foi bem entendido e bem compreendido. Mas são aspectos da natureza da história, e o meu companheiro de painel aqui, o professor António Telo, é um dos historiadores hoje em dia mais esclarecidos sobre este assunto. É verdade que não é só ele, mas ele é um dos principais, porque voltaram a estudar a guerra, voltaram a estudar a nossa participação da guerra e vão-nos, não digo surpreender, mas vão-nos trazendo novas justificações para, ou interrogações que ficaram sobre porquê a nossa intervenção, porquê é que sentimos tanto também esse efeito da guerra em função daquilo que disse ao início, de a introdução de novas tecnologias, de novas armas, e nós não estávamos minimamente preparados para isso. Quer dizer, os exércitos não se fazem de um dia para o outro, os exércitos preparam-se quase sempre para uma guerra que não sabe qual é. A gente conhece a anterior e nunca sabe aquela que é. E é um esforço de aproximação muito grande e de contactos com outros exércitos, com outros mundos, que nos permitem ter a força naturalmente da nossa dimensão, mas uma força capaz de poder ser projetada para qualquer sítio. E um país, para ter bons soldados, necessariamente tem que estar quase sempre em guerra. Por isso é que os americanos têm bons soldados, mas também têm boa tecnologia militar. Melhorando, ou pelo menos claro, corrigindo, têm boa tecnologia militar. Se têm bons soldados, isso já é outra história. O Pentágono diz que falta cabeça ao soldado americano, mas também já falaremos sobre isso. Okay. Professor António Telo, é exagerado quando se diz que a Primeira Guerra poderá ainda não ter acabado? Parece-me perfeitamente justificado. Parece-me perfeitamente justificado porque ela termina, de facto, com um mundo de certezas, sobretudo na parte da Europa. A Europa era uma Europa confiante, uma Europa que acreditava que era o farol do mundo,
tinha uma missão civilizadora, que tinha um papel a fazer na transformação do mundo, essas certezas desaparecem. A Europa que entra em guerra é uma Europa muito idêntica, regimes muito semelhantes uns aos outros, quase todas monarquias constitucionais, um regime democrático liberal. A Europa que sai da guerra é muito diferente. Um conjunto de radicalismos que acaba por vencer, um fascismo, um nazismo, um comunismo bolchevista, e que mudam por completo a Europa e mudam por completo a partir daí e fazem as crenças que existiam da Europa desaparecem por completo. Curiosamente, esses números que nos impressionam, a verdade é que hoje não andamos tão longe deles assim. Vou dar um exemplo. Na Síria até agora são 330 mil mortos, mais de 2 milhões de refugiados. No Sudão, mais de 400 mil mortos. No Afeganistão, o ano passado, 2015... Sim, várias batalhas. Só numa batalha da guerra morreram quase 500 mil de britânicos. Numa campanha de várias semanas, meses inclusive, de facto os números eram esses. Agora, repare, a Primeira Guerra foi também precedida de um conjunto de pequenos conflitos, que representavam um agravar das tensões. Houve 2 guerras balcânicas, houve a Guerra Russo-Japonesa. Hoje em dia, estes conflitos que existem excedem muito o que foi essa realidade dos pequenos conflitos que precederam a Grande Guerra. Ou seja, hoje em dia é um acumular de tensões e um acumular de tensões que resultam em conflitos violentos e mais conflitos violentos de grande barbaridade. Desde os raptos de centenas de crianças na Nigéria, à escravização, massacres que são feitos diariamente, atentados em mesquitas e em mercados que matam centenas, se não milhares de pessoas. E isso acontece hoje em dia, diariamente. E nós ficamos muito impressionados, e com toda a razão, diga-se, com 30 mortos em Bruxelas, mas 30 mortos é pouco perante os muitos atentados que há na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, e que há... Temos uma especial atenção para 30 mortos na Europa e esquecemos 300 mortos em África. Justamente, há uma tendência para 3 isso. 3 mil no Médio Oriente. Há uma tendência para isso. E há tem coisas, a ver com a proximidade. E há coisas que marcaram muito esse tempo. Curiosamente, nós hoje vemos repetidas. Uma delas é a corrida ao armamento. A Europa está ainda numa tendência que é a tendência de reduzir as despesas de defesa. Mas é uma exceção no mundo. Porque o mundo árabe está... O mundo árabe, e não só. A corrida ao armamento em força começou na Ásia. Começou na Ásia do Pacífico. Tudo, desde a China ao Japão, às 2 Coreias, a Taiwan, à Indonésia, à própria Austrália. Aí começou a corrida ao armamento em força. E depois expandiu-se para a Ásia do Índico, para a Ásia Central, para o Médio Oriente, África, América Latina. Portanto, há uma tendência geral para uma corrida aos armamentos. A Europa é a última. Mas estes acontecimentos recentes, inclusive, já indiciam uma mudança de tendência. Há uma tendência As guerras também não servem para se gastar o armamento militar que existe e testar o próximo. É verdade. Mudar arsenais. É verdade. Mas as guerras também revestem formas surpreendentes. A Primeira Guerra começou como uma guerra de Estados, mas de facto terminou como uma guerra de populações. 28 revoluções em vários Estados, quase todas de cariz que nós hoje chamaríamos de direita, revoluções nacionalistas, como a turca, por exemplo, a portuguesa. Ou seja, uma guerra de Estados transformou-se numa guerra de populações. Bom, hoje em dia, possivelmente, o caminho parece ser o contrário. Há uma guerra de populações que se pode transformar, que tem o potencial para se transformar numa guerra de Estados. Ainda há pouco tempo vimos na Síria, por exemplo, um caso que provocou uma grande tensão internacional quando um avião russo é abatido pela Turquia. E toda a gente perguntou o que é que vai acontecer. Então agora a NATO vai apoiar a Turquia nesta crise que foi criada. Ou seja, há de facto uma tensão internacional que cresce em múltiplos pontos. Ainda há pouco tempo a Sua Santidade o Papa tinha dito que nós olhamos para o mundo, vemos guerras em África, vemos guerras na América, na Ásia, no Médio Oriente, e olhamos para isto no conjunto e dizemos a 3ª Guerra Mundial já começou. Possivelmente Sua Santidade o Papa é capaz de ter razão. Acha que esta é a 3ª Guerra Mundial? Só pegar aqui numa coisa que o Sr. Professor disse. As guerras vão-se fazendo de acordo com as circunstâncias, ou seja, as tecnologias e as novas tecnologias e o tipo do conflito adapta-se ao mundo que se vive na altura. Quando eu ainda agora dizia que não imaginava abrir um telejornal e a dizer morreram 1000 soldados portugueses numa batalha, eu creio que estou perfeitamente certo com isto. Nós não somos capazes, hoje em dia, de entender uma coisa desse género. É evidente que existe esta violência, então ela toma os exércitos convencionais, os exércitos clássicos, os exércitos que têm equipamentos, quando se opõem a outros que não têm essas condições,
a guerra nunca é feita de acordo com o mais forte, mas sim por resposta àquilo que é do mais fraco. Na nossa terminologia militar, hoje em dia, definimos algum tipo de ameaças como de híbridas. Possivelmente já ouviu falar, e isso tem muito a ver, por exemplo, aqui com a Líbia é um bom exemplo. A Líbia tinha um exército estruturado, forte, que está fragmentadíssimo. Então, a guerra na Líbia há de se fazer sempre com contra-viaturas, contra a artilharia, porque aquilo foi dividido por toda a parte, mas o grande impacto da guerra vai ser obtido por outro tipo de atuação que não o emprego desses materiais. Eu não sei se me faço perceber neste aspecto, quer dizer, atingem-se os mesmos fins condicionando determinadas vontades. Os atentados na Bélgica vão condicionar fortemente, vão criar um teatro de operações que não é propriamente o teatro dos exércitos, não é o teatro dos carros de combate. Mas, por exemplo, se transportarmos esta mesma conflito, uma unidade nossa ocidental, para a Síria ou para a Líbia, tanto pode ela, num instante, estar a ser confrontada com armamento evoluído, carros de combate, artilharia, mísseis, etc., como depois, dentro de uma cidade, é um indivíduo que se faz explodir e que obtém um conjunto de dados. Nós não estamos constantemente a meter a mão no vespeiro. Nós estamos constantemente a criar problemas. Nós tínhamos um tampão no norte da Europa, demos cabo dele. Tínhamos alguma estabilidade no Próximo Oriente e fomos lá e rebentámos literalmente com o regime de Saddam. Eu já respondo à sua pergunta, mas deixe-me só concluir o raciocínio que trazia e que tem muito a ver com uma coisa que é assim: os exércitos podem-se diminuir, não vamos investir, a todos os europeus, não vamos investir tanto nos armamentos e nessa coisa toda, e depois começamos a ter unidades, porque foi aquilo que temos feito até agora, preparadas para operações que são mais de controle, de demonstração de força e não de guerra, e neste contexto da ameaça híbrida, tanto se pode saltar de imediato de um controle do estabelecimento de postos de controle para uma ação muito mais violenta, o que requer que o militar tenha que estar preparado para as duas coisas. E para estar preparado para duas e outras coisas em simultâneo, necessita de preparação, necessita de tempo, necessita de haver o treino, que é extremamente fundamental, e a gente às vezes receia que isto não esteja a ser devidamente ponderado. A economia dos números... É a ditadura da economia dos números. É preciso haver prudência. Repare, é preciso haver prudência, porque o professor falava na Primeira Guerra e nesta Terceira, aqui há tempos, por causa de um seminário internacional que houve há 2 semanas no IDN, onde o IDN, há 2 linhas de investigação. Uma em que o investigador principal é o professor Telo e que procura caracterizar a beligerância portuguesa, o IDN com o professor Paulo Duarte, exatamente. Com o professor Paulo Duarte procuram estudar o papel das pequenas potências na guerra. É interessantíssimo esse tema também, porque Portugal é uma pequena potência europeia e era na altura uma grande potência em termos de império. Não é? Isto são contradições de facto grandes. Mas numa intervenção que eu fiz, levei 4 mapas. Um mapa de como era a Europa antes da guerra. Um mapa como ela ficou depois da Primeira Guerra. Um mapa resultante da Segunda Guerra. E um mapa de hoje. E dá-me a ideia que existe, em termos de geografia política, muita similitude entre o primeiro e o último mapa. Significa então que todas as tensões que deram origem às guerras voltaram outra vez atrás. Será que as tensões estão diminuídas? Não estão. Não estão seguramente diminuídas. Elas existem. E, portanto, a prudência leva a que haja prudência governativa em relação aos aparelhos militares que têm que fazer face às ameaças que se possam vir a Concorda quando o Pentágono diz que ao soldado americano falta cabeça e coração, coisa que os soldados portugueses têm, felizmente, eu vou contar uma história. E tem marcado tantos palcos por onde tem passado. Eu vou contar uma história. Em Doboj, na Bósnia, sabe, eu fui comandante da Brigada de Santa Margarida há 3 anos, e os batalhões na Bósnia e em Timor. E nós mudámos de Visok para Doboj, um entroncamento na Bósnia. E estávamos sob o comando de uma brigada americana, em Eagle Base. E eu fui cumprimentar o brigadeiro, o comandante da brigada onde estava incluído o batalhão português. E diz-me ele assim:
General, eu gostava de fazer patrulhas com os vossos soldados. E disse, para mim não há problemas de certeza nenhuma, absolutamente. É uma questão de se poderem os comandos organizar e não vejo que haja inconveniente maior. Mas digam-me lá porquê. É pelo seguinte, os seus soldados estão cá há muito menos tempo do que nós. Conhecem toda a gente. Se falam com toda a gente. E eu tenho em permanência militares na rua que não sabem nada, nunca falam com nada, levam os capacetes na cabeça, levam aqueles equipamentos todos, mantêm uma posição fria e distante. Mas isso é de facto uma característica que desde a Primeira Guerra vai, isso possivelmente até para trás, nos vai diferenciando enquanto povo, enquanto alma, enquanto sentimento. Que nós desenvolvemos também porque não temos tanta capacidade militar. Por isso desenvolvemos as capacidades humanas. E faz parte também da nossa forma de ser. Não concordo consigo. Quando nós projetamos um batalhão lá para fora, esse batalhão vai treinado, vai preparado, tem o equipamento adequado para fazer aquele tipo de missão. O que eu quero dizer é que o americano não necessita tanto de desenvolver capacidades pessoais ou de contacto humano porque tem todo o poderio militar. Ou seja, o americano consegue chegar, destruir, derrubar, mas depois não sabe ocupar. Mas nós também passámos o século passado em guerras, umas atrás das outras, não foi? E algumas dolorosas, como por exemplo foi em África. E em África, havendo alturas em que a desproporção também de equipamento era grande a nosso favor, porque teríamos mais meios, os aviões e tudo isso, e isso nunca alterou a nossa forma de ser e de estar, que sempre foi uma forma de procura de diálogo. Não havia operações psicológicas sim, E aqui também, nesta guerra, não é? A gente nos inventou. Aliás, hoje em dia, as info-ops, é assim que a gente diz, informações e operações, têm uma atenção muito particular, porque elas podem criar condições de que não seja necessário empregar a força e a violência, que depois têm, de facto, reflexos e refluxos, para um lado e para o outro. As info-ops é uma coisa muito interessante. Eu também fui aqui segundo comandante deste quartel-general da NATO, que tínhamos ali em Oeiras, quando ainda era uma Joint Command Lisbon, portanto, e projetou forças. A primeira NRF, NATO Response Force, que foi projetada, foi através de Lisboa. E curiosamente foi aqui em Lisboa. E nós participámos muito, porque tínhamos um conjunto de oficiais portugueses grandes, numeroso, aqui neste quartel-general, que criámos aqui uma Link Cell, Liaison and Non-Connected Cell, quer dizer, uma célula para fazer ligação e para o emprego de meios militares não violência, de não violência. Veja, de facto, que a cabeça, de facto, tem que estar sempre a pensar na forma de atingir objetivos, empregando a força que seja considerada necessária e adequada para a altura. Professor, a Primeira Guerra marcou definitivamente uma geração. Marcou, mas deixe-me talvez salientar. A Primeira Guerra, nós temos visões sobre elas que vão mudando com o tempo. A história não é um acumular de factos, a história é uma explicação. O que significa que não há uma história... Cada um a entende à sua maneira. Exatamente, cada um entende à sua maneira, cada um dá a sua explicação. Desde que ela se baseie em factos verídicos e que seja minimamente coerente, ela é válida. Bem, agora há novidades, de facto, em relação à explicação que nós estamos a avançar sobre o que é a Primeira Guerra. Uma das novidades mais importantes, e é uma da historiografia recente portuguesa, é que para entender isto tem que ser encarado no seu conjunto. Nós não entendemos o que aconteceu em França sem entender o que aconteceu em Lisboa. E tem que ser encarado não só na sua vertente militar, mas de facto naquilo que ela é, que é uma manobra política militar. E há uma ligação direta entre, por exemplo, a Revolução de Sidónio Pais em Lisboa, que cria, no ano final da guerra, um governo antiguerrista, com o 9 de Abril. E com os acontecimentos em França, no CEP, no 9 de Abril. 9 de Abril estamos a falar de Lalice. Estamos a falar de Lalice, é verdade. Depois, há uma outra dimensão muito importante, que é a dimensão internacional. Nós estamos com os dados que, nomeadamente, que estas investigações recentes permitiram trazer o conhecimento da documentação francesa, que era pouco conhecida, a documentação americana, uma parte da documentação alemã, até aquilo que se conhecia fundamentalmente era a documentação inglesa e a portuguesa. Estamos a ter uma visão diferente do que é que foi este enquadramento internacional. E uma visão que o que sai dela, o que acaba por salientar-se dela, é o de um pequeno grupo que consegue forçar a beligerância contra a vontade da Inglaterra e contra a vontade do grosso do exército português e do grosso da população portuguesa.
e forçar a beligerância, nomeadamente forçando o envio de tropas para a França. O que era, de facto, a corrente antiguerrista, dizia muito claramente desde o primeiro momento, era uma corrente essencialmente conservadora e de direita, não de esquerda, e dizia essencialmente o seguinte: aceitamos tudo que a Inglaterra peça, defendemos sem dúvida a África em caso de ataque, mas não vamos forçar a beligerância e não vamos enviar tropas para a França. E para a França isto é de facto um contrassenso em termos do que é a posição normal portuguesa. Porque, repare, é um poder como Portugal enviar um contingente expedicionário à escala portuguesa muito importante, cerca de 60 mil homens, fala-se em 57, mas não são 62 mil homens, cerca de 60 mil homens, para a maior guerra da humanidade, para o teatro mais exigente, que é a Frente Ocidental, para o setor mais exigente, que é o britânico, na pior altura possível, que é começos de 18, fins de 17, começos de 18. Portanto, isto vai contra tudo o que Portugal sempre fez. Portugal justamente teve consciência do peso relativo dos seus recursos e evitou sempre empenhar-se nos teatros principais da guerra de grandes poderes, porque sabia que ali pouco pesava, ali pouco contava. Ora bem, aqui os guerristas fazem justamente isto. Uma das coisas que se pergunta é porquê? Será que eles eram ignorantes e eventualmente estúpidos? Não, não se trata disso. Fazem porque, de facto, há interesses seus que obrigam a isto. E o que acontece, e isto tem muito a ver com a visão atual, é que nós temos que enquadrar isto no que era a guerra civil que existia em Portugal. Portugal vive, de facto, um clima de guerra civil intermitente. 9 revoluções, governos que duram 4 meses, 2 chefes de Estado assassinados, presidentes da República que não terminam o mandato, só um presidente da República termina o mandato normalmente, os outros são derrubados violentamente. Ganhos políticos perante o sacrifício desses mais de 60 mil homens. E há um pequeno grupo que quer forçar a beligerância porque isso lhe interessa para a guerra civil interna. É a maneira para esse pequeno grupo, Afonso Costa é o cabeça desse grupo, de conseguir implantar não uma república, mas uma república radical. A república que eles não estavam a conseguir implantar quando a guerra começou. E de repente, quando a guerra começa, eles veem o grande caminho. Provocar a beligerância contra a vontade da Inglaterra é a maneira de nós vencermos a guerra civil interna. A oposição principal vai sair das Forças Armadas e, em particular, vai sair do Exército. Isto cria uma realidade que é um dos paradoxos da participação portuguesa. É que fontes perfeitamente que não merecem qualquer desconfiança dizem claramente o CEP, a maior parte dos militares, sobretudo os oficiais, o Corpo Expedicionário Português, exato, a maior parte dos militares, sobretudo os oficiais, estavam contra o envio daquelas tropas para a França. Isso são muitas das coisas que são amplamente reveladas nesse livro, no livro que agora vai sair, justamente meu e do Tenente-Coronel. Quando é que vai sair? Deve sair agora em começos de maio, portanto no começo do próximo mês. Será feita uma apresentação pública? Será feito, obviamente, possivelmente será feito na Academia Militar, em que tem como subtítulo os militares sacrificados pela má política. E é sacrificados no sentido que são enviados em condições péssimas. Vamos a ver agora a capa. Sim, sim. E na contracapa vemos alguns dos soldados nas trincheiras. São enviados em condições péssimas para um teatro que é o teatro mais exigente e que são enviados contra a sua opinião, achando que estão lá não por razões nacionais, mas por razões partidárias. Portanto, o moral daquela força desde o princípio é muito, muito mau, muito deficiente, e mais do que isso, ele é recebido com grande desconfiança pelos britânicos. Ora, a força portuguesa vai combater inserida no exército britânico. Os militares britânicos, desde o princípio, procuram é criar condições que enquadrem minimamente aquela força portuguesa, impedindo um desastre, porque sabem que a força não tem eficácia militar, tem uma eficácia militar muito reduzida. E o que vai acontecer no 9 de Abril é que os militares britânicos não conseguem... portanto, não conseguem retirar a tempo a força da frente como desejavam. Na altura já não têm reservas, porque as reservas suas foram empenhadas na grande ofensiva de março, e acabam por ter que deixar a força na frente. Pelo menos aquela segunda divisão portuguesa, 20 e tal mil homens na frente. Mas criando à sua volta toda uma bolsa defensiva e dando ordens que são, de facto, não são as verdadeiras ordens, são as ordens que são dadas só aos portugueses, porque o plano deles é diferente. As ordens britânicas são duas. Primeiro, no dia 8 de Abril, dizem: vocês vão ser substituídos amanhã, dia 9.
sabendo que no dia 9 vem aí o grande ataque alemão na madrugada, que impede a substituição. Segunda ordem, vocês, se entretanto houver um ataque em força alemão, a vossa missão é morrer na linha B. Ou seja, eles têm consciência, nem sequer são capazes de dizer defender a linha B. Eles têm consciência que é impossível, que é uma missão impossível. Ou seja, o que é feito, a ordem completa devia ser esta. Vocês morram na linha B, enquanto nós construímos a verdadeira barreira defensiva 5 a 6 km na retaguarda. O que é dito é só a primeira parte da ordem. Vocês morram na linha B. Ora, isto é que é o sacrifício dos militares. Ou seja, eles são empenhados contra a sua vontade num projeto que para eles não é nacional, pelo menos para a maioria deles. Estou-me a referir, por exemplo, a um João Chagas, que era dos guerristas mais ferrenhos, e que dizia, a partir de Paris, eu fico admirado, porque a maior parte dos militares portugueses está contra este esforço, está contra o envio de tropas para a França. E, por exemplo, quando Bernardino Machado vai visitar as tropas portuguesas, João Chagas confessa ao seu diário, eu estou banzado, o Presidente da República estende a mão e a mão não é apertada. Recusam-se a apertar-lhe a mão. E é dito claramente que os nossos inimigos estão em Lisboa. Ou seja, há todo este contexto sem o qual não se percebe o que aconteceu de Portugal na Primeira Guerra, que é o contexto de uma guerra civil intermitente. A guerra europeia mete-se na guerra civil intermitente. E, de facto, em Portugal, no final da guerra, o que vamos ver é a vitória dos antiguerristas. A vitória da Revolução de Dezembro, de Sidónio Pais, é a vitória dos antiguerristas. Portanto, há uma série de uma nova visão sobre o que é que foi a participação portuguesa na Primeira Guerra, muito diferente do passado. Porque o passado era a visão da mentira. A política guerrista, para poder vencer, precisava de fazer com que o povo português acreditasse numa mentira. A primeira grande mentira é que acreditasse que era a Inglaterra que queria Portugal na guerra. Exatamente o contrário. A Inglaterra fez tudo o que pôde para não querer Portugal na guerra. Segunda grande mentira, que era a Inglaterra que queria as forças em França. É exatamente o contrário. A Inglaterra fez tudo o que pôde para, mesmo com Portugal beligerante, não enviar forças para a França. Terceira grande mentira, que isto era um grande esforço nacional e patriótico. Não era. E também é preciso algum distanciamento da história para depois ela poder ser melhor entendida, ou pelo menos para lançar sobre ela determinados olhares mais profundos e mais abrangentes. Vamos invadir novamente a linha do tempo de hoje, dedicada a algumas das mais importantes batalhas da Primeira Grande Guerra. A Batalha de Verdun foi a mais longa de todas as batalhas da Primeira Guerra Mundial. A perda de tropas francesas e o impacto que teve no exército gaulês foi uma das principais razões para os britânicos iniciarem a ofensiva em Somme. Algumas das frases gritadas pelo desespero dos soldados ficaram famosas, como "o inferno não pode ser tão terrível como isto", ou "a humanidade só pode ser louca". A Batalha de Somme começou com um ataque mal executado. No primeiro dia de confronto, as tropas britânicas perderam quase 60 mil homens. É o dia mais sangrento da história militar da Grã-Bretanha. Seguiram-se 4 intensos meses de luta, resultando num enfraquecimento alemão e num ligeiro recuo das defesas. Na verdade, no final da investida, o exército aliado não cumpriu sequer o objetivo do primeiro dia, um resultado fraco, tendo em conta a perda de quase 500 mil soldados. General, eu posso pegar aqui naquilo que o professor Telo disse para a gente fazer uma conversa, não é? Claro que sim. É isso que vou fazer. O professor Telo não é o único a pensar desta maneira. Há outros historiadores, mais recentemente, que têm procurado dar aquilo que hoje em dia se fala muito, é uma visão holística de todo este problema da Grande Guerra. E quando a comissão foi criada, uma das preocupações foi falar com os historiadores novos para saber de que maneira é que nós poderíamos... O que é que nós não quisemos comemorar, não quisemos celebrar, quisemos evocar o sacrifício. Mas o sacrifício... Porquê é que foi mandado fazer aquele sacrifício? E é aí que aparece um conjunto de razões que claramente estiveram fora dos meus bancos de escola. Porque... Este programa nunca foi dado de tal maneira que nós pudéssemos perceber por que razão é que nós nos fomos envolver em determinados sítios. Não em África, que isso é perfeitamente indiscutível, que toda a gente queria fazer a manutenção das nossas colónias. E não estávamos preparados para isso. Aliás, mora mais gente em África e até sem combater, só resultante das doenças,
do que propriamente na Europa, o que é importante. Não nos apercebíamos deste ambiente interno de luta política que obrigava os militares a meterem-se na política e os políticos a meterem-se dentro dos quartéis. E aparecem novos livros e novas investigações que nos dão conta nos dão conta da tal manobra quase de natureza psicológica que era de diminuir o valor do exército, que até ali tinha feito aquilo que se parecia necessário. Isto é muito interessante porque, quando foi da Revolução de 1974, nós tivemos o mesmo problema. Na altura não era a formiga branca, nem eram as choças, mas tínhamos os SUV. E aconteceu a mesmíssima coisa. E, portanto, isto faz com que a história tenha interesse para, efetivamente, tornar os cidadãos mais lúcidos, com maior capacidade de compreenderem os fenómenos que nos envolvem e onde a gente acaba por estar envolvido. Estamos a fazer isso suficientemente para que os mais novos assim Pergunto-lhe isto porque há não muito tempo estive na Nova Zelândia. Sim. E há um dos museus mais bonitos que eu vi até hoje, é o Museu da Batalha de Gallipoli, sim, em Wellington. Sim. E aí sabem invocar, sabem respeitar e sabem transportar para a história a memória daqueles homens que deram a vida pela Nova Zelândia. Nós fazemos o mesmo. Não tão bem quanto desejável também, mas tem sido uma das nossas preocupações. Nos falta memória? Não sei, às vezes falta-nos uma coisa que foi o distanciamento que disse. Por exemplo, da Guerra do Ultramar, tem os nomes dos mortos da Guerra do Ultramar, todos ali no Forte do Bom Sucesso. A Primeira Guerra foi uma guerra que depois foi esquecida, acho que ninguém queria falar. Fizeram-se os monumentos, há 100 monumentos aos mortos da Grande Guerra, todas as capitais de distrito, com exceção do Algarve, porque o monumento acho que está em Lagos e não em Faro. As capitais de distrito, as regiões autónomas têm. E uma das preocupações da Comissão foi precisamente... Quando estamos a falar da Comissão, permita-me que interrompa, é a Comissão de Evocação da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Uma das preocupações foi, não pode deixar de haver atos públicos, daqueles de que a televisão faça cobertura, em que vão lá para lembrar que, efetivamente, pôr uma placa, o Presidente da República pôs a placa dos 100 anos no início da guerra. Mas vocês vão às escolas? A gente tem ido à escola, nós temos. E é assim que se passa a memória? Temos dois programas, se consultarem o nosso site que a gente tem, o portugalgrandeguerra.defesa.pt, verá que estão a decorrer agora 2 concursos que vão ter o resultado. Há 100 anos atrás, é um dos temas, e o outro é mais alargado e é feito também com parceria com o Dr. Luís Queiroz da Fundação Vox Populi, que tem precisamente por abordar não só a história, mas utilizar as tecnologias, as novas tecnologias, para criar programas. E uma coisa que é extremamente importante e que nós procuramos dinamizar, ou tentar dinamizar, é que se conheça o esforço local na Grande Guerra. Existem ruas em Porto Alegre, na minha terra, que têm o nome de antigos combatentes. E a gente não sabe porquê. Quer dizer, eu também já não sabia quando era gaiato e agora sabe-se muito menos. Eu tenho uma professora do Ministério da Educação e Ciência com quem nós temos uma educação, agora é só educação, com quem temos assinado um protocolo que, por altura do 9 de junho, que é quando é o dia do combatente, os miúdos, quando iam para o liceu, passaram e viram uns militares, poram um ramo de flores, e quando chegaram à escola, a primeira coisa que pensaram, mas o que é aquilo? Porquê é que é aquilo? Isto significa que, efetivamente, nós somos capazes de estar um pouco afastados de história, que foi dolorosa. E esta atuação, umas vezes de proximidade, outras vezes apoiando as investigações. O caso da equipa que o professor Telo é investigador principal, vai-nos obrigar a pensar e a trazer dados novos que são importantes para a compreensão. Estamos a evocar este ano o centenário da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. A jornalista Ana Rita Freitas preparou uma reportagem em honra desta data. Simplesmente partiam, aos milhares, para se juntarem a uma guerra de que muitos nunca tinham ouvido falar. Um homem que só conhecia os lugares que as suas pernas permitiam, ou que o corpo do cavalo permitia, é assim lançado derrompante no meio dessa Europa, entre povos que desconhecia, língua que desconhecia. Foram chamados todos os homens em idade militar. 55 mil soldados compunham o corpo expedicionário português. A banda tentava levantar o ânimo das tropas quando desembarcavam em França. Faltavam fardas, munições e mantimentos. A fome apertava logo à chegada.
Nas trincheiras, os soldados enfrentavam condições terríveis. 6 dias na linha da frente faziam os homens perder 3 quilos. Quando, em 1917, Sidónio Pais chega ao poder, suspende o envio de tropas para a França, mas os milhares de homens que lá estavam ficaram esquecidos. Nas trincheiras, aumentava a revolta. Então partimos para a frente, de muito má vontade, e os soldados já não queriam ir, que se queriam revoltar. Esperava-lhes aquela que ficou conhecida como a Batalha de La Lys. Foi uma pesada derrota para as tropas portuguesas. Alguns escaparam, como o bravo soldado Milhões, o português que enganou os alemães, abrindo caminho à retirada das tropas aliadas. Daqui a pouco vamos saber quem é este bravo soldado Milhões. Quer acrescentar qualquer coisa, professor Tel? É na continuação do que disse o Sr. General, muito bem, aliás, que tem a ver com o que disse de início, que a Primeira Guerra ainda não começou. Há de reparar ainda não terminou. Não terminou, peço desculpa, começar já começou. Há de reparar que a evocação é uma evocação muito polémica. E há muito mais desconforto quando se fala da Primeira Guerra do que quando se fala da Segunda. Da Segunda há uma unanimidade à volta de maneira é que se deve pegar nela, mas na Primeira não. E raros países europeus têm uma Comissão Nacional, que seria uma coisa normal. A França é um deles, mesmo assim com grandes polémicas, raros têm. Em Portugal não há uma Comissão Nacional. Esta comissão que o Sr. General preside é uma comissão do Ministério da Defesa Nacional, mas não é uma Comissão Nacional do Governo português. E ainda hoje nós temos, de facto, esta visão muito polémica sobre a Primeira Guerra, o que leva a confirmar a ideia de que ela está viva. Que, ao fim e ao cabo, aquilo que eram as certezas e estabilidades anteriores à guerra não regressaram. Ainda não alcançámos esse estatuto de unidade à volta da nossa própria visão sobre a guerra. É por isso que é importante discutir. Uma das coisas que marca Portugal e que fez com que Portugal prevaleça ainda uma visão extremamente errada sobre o que é que foi a beligerância portuguesa, é que houve um consenso no final da guerra. Esse consenso no final da guerra é muito bem interpretado pelo Acordo de Cavalheiros, que no final do sionismo é feito entre o comandante do CEP, o general Garcia Rosado, e o novo governo republicano. E o Acordo de Cavalheiros é: nós vamos regressar a Portugal em plena guerra civil, porque é a altura da monarquia do Norte, há uma guerra civil em Portugal a decorrer. Nós auxiliamos o novo governo a acabar com a monarquia do Norte, nós, tropas que regressam de França, há um preço a pagar. E esse preço passa a haver um consenso sobre o que é que foi a beligerância, que é apresentado como uma questão patriótica e nacional, não se discute, e mais do que isso, não mexem no comando do Exército. Nós permanecemos à frente do comando do Exército. Isso significa que esta beligerância portuguesa também tem muito a ver com o que é a relação entre políticos e militares, e que é revista durante a guerra, muda drasticamente com a guerra, e tem muito a ver com as razões que, ao fim e ao cabo, impediram aquele regime ter continuidade. De facto, quando ele cai, passado uns anos, com o 28 de maio de 26, tem muito a ver com as soluções encontradas em 19, com estas soluções que saem da guerra. Portanto, a guerra é um assunto extremamente polémico, mas quando nós nos recusamos a encarar esse assunto com a sua verdade, e pura e simplesmente aceitamos a cortina de fumo, e dizemos, não, isto é tudo uma questão patriótica, isto é tudo uma questão nacional, estamos a contribuir para que aconteça o pior, para que, não se entendendo, os erros que foram cometidos possam repetir em novas circunstâncias eventualmente. É por isso que é extremamente importante olhar com a tentativa de perceber a verdade sobre o que de facto aconteceu. E isso é a tentativa da nova historiografia. Muitos livros estão a aparecer e que olham para a guerra de facto de forma diferente. Sim, quero acrescentar qualquer coisa, mas permita-me só fazer-lhe esta pergunta, porque não resisto, e uma vez que é general e passou toda a sua vida, ou grande parte da sua vida, com um uniforme e com uma missão de defender o país, há guerras justas? Há guerras justas? Pela terceira vez, há guerras justas? É capaz de haver. De facto, olha, a história da guerra, a história da Primeira Guerra, durante a minha vida até agora, foi resumida a datas e nomes. Se eu for adjetivar também a guerra, não sei depois se é justa. As guerras são resultantes da defesa dos interesses dos países. Ou dos erros dos políticos com os quais os soldados pagam com a vida. Está claro, quando nós agora falamos em democracia, partiremos do princípio de que quem nos dirige é quem a gente quer. Possivelmente na altura da Primeira República saiu de uma revolução, portanto saiu de um golpe e não foi propriamente
Aliás, a democracia não tinha quase sentido, poucos eram aqueles que votavam, 70% de nós éramos analfabetos, havia mais os militares não votavam nessa altura, creio eu. Só depois é que passaram não só a votar, como também a ser políticos. As ditaduras, os regimes totalitários também nascem da anarquia, do caos. Portanto, essa questão da guerra, há interesses. Mas repare, voltando ainda a falar na guerra na Europa, e se nós quisermos transportar o fenómeno da guerra para a Europa de hoje e para uma palavra que eu já aqui empreguei, que é a prudência. Nós sempre vimos, até há pouco tempo, a existência de forças armadas para defender os nossos interesses e para defender a nossa soberania. É da ordem do dia de que a soberania já lá vai, não é? Portanto, o espaço que nos interessa a nós defender agora também já não é só o nosso. O nosso espaço está alargado. De maneira que vamos ter que contribuir para um esforço coletivo que, se calhar, também não existe porque ele se está a desintegrar. E daí, outra vez, voltarmos à prudência dos Estados perante a iminência de uma ruptura de natureza político-económico, terem que se virar outra vez para si próprios e defenderem os seus próprios interesses. Eu acho que as guerras sempre resultaram da necessidade de defender os interesses dos Estados. Pode ser a segurança, pode ser o bem-estar. Eu gosto muito de uma palavra do general Cabral Couto, que é o grande teórico da nossa estratégia, é um homem excepcional, e que diz assim, a defesa de uma ideia. A defesa de uma ideia pode ser um dos objetivos que leva um Estado a envolver-se em termos militares. Quis falar nos a ideia pode ser um propósito, pode ser uma ideologia. Pode ser qualquer coisa. Nós tivemos uma ideia que foi descobrir novos mundos e dar novos mundos ao mundo. Foi uma ideia. Era justo a nossa intervenção. Tivemos uma ideologia também que nos levou a... A América passa a vida inteira a dizer que defende a ideia da democracia. Portanto, não interessa para que sítio se vá, não interessa se a democracia é uma coisa sentida, que tem alguma capacidade de crescer, de se afirmar, tudo isso. Não, tem que ser uma democracia, quando aquilo pode ser perfeitamente ao contrário do que será levar a paz a um determinado... O Sr. General pôs o dedo na ferida que nós, antes do programa começar, discutíamos, que é esta nossa necessidade, quase, esta nossa obsessão de impor a nossa democracia aos outros, de olharmos para os outros com a vontade de que eles sejam como nós. Permita-me pegar na sua pergunta muito, muito pertinente sobre as guerras justas. Tem a ver também com esse aspecto que levanta. Há uma tendência hoje em dia de dizer mas quem pôs Portugal na guerra era um governo legítimo e democrático. Em primeiro lugar, é duvidoso. Porque esse governo, pôs Portugal na guerra, tinha saído da Revolução de 1915, foi uma das mais sangrentas... Mas ninguém vota e manda o país para a guerra. Ninguém votou e mandar o país para a guerra. Quando se vota num governo... Mas não só, é que dizer isso é antidemocrático. Não é necessariamente que ele manda os seus soldados para a guerra. Não, é que dizer isso é antidemocrático. Porquê? Porque a oposição também é legítima e democrática. E a oposição que existia em 1915 e 1916 era contrária àquela beligerância forçada. E ela tomou conta do governo. A seguir, também por uma revolução, mais uma vez sendo duvidoso, quer a legitimidade, quer a democraticidade desse novo governo. Mas, ou seja, se há uma política que está associada ao governo, há também uma política que está associada à oposição. E ambas são legítimas e democráticas no regime democrático, independentemente de se classificamos ou não aquele regime como democrático. E é até uma boa posição que melhora a governação. O que eu estou a dizer é que o facto de um governo ser legítimo e democrático não significa que seja uma boa política. Porque justamente a oposição é a oposição porque propõe uma política diferente. Isso tem a ver com as guerras justas. A questão é esta. Guerra justa, aceita enquanto tal por todos, é um contrassenso. Porque se fosse assim não havia guerra. Se toda a gente considerasse que um dos lados é que era o justo, não havia razão nenhuma para haver uma guerra. Portanto, as guerras justas são sempre relativas. São relativas ao conjunto, à população que nós consideramos e ao tempo. Nós hoje temos alguma dúvida em dizer que as cruzadas eram uma guerra justa. Mas na altura, sem dúvida, uma parte da Europa achava isso. Tem que ser lido também no contexto em que acontece. Sem dúvida. E os contextos mudam muito, e as mentalidades mudam muito. E muitas das guerras justas do passado, nós hoje possivelmente não subscreveríamos essa classificação. Eu fiz esta pergunta ao general Oliveira Cardoso, ele não me respondeu, não é que tivesse fugido à pergunta, foi porque a conversa depois seguiu no outro caminho. Nós não andamos a fazer demasiadas asneiras pelo mundo. Quando digo nós, falamos nós, Ocidente, não andamos a pôr a mão no vespeiro e depois não imaginamos as consequências que tem a resposta é muito subjetiva. Não estamos a abrir uma caixa de Pandora. A resposta é muito subjetiva. A minha resposta é sim. No fundamental estamos a abrir. E em particular, isso é preocupante, em particular em relação à União Europeia. A União Europeia tem um grande problema, comparando com os Estados Unidos, é que não tem uma estratégia.
Uma estratégia não é uma colagem de banalidades, uma estratégia é mais qualquer coisa do que isso. Implica ter por trás uma vontade. A União Europeia não tem. E faz atos, de facto, que muitas vezes se revelam como irrefletidos. Por exemplo, grande parte do que aconteceu nas chamadas primaveras árabes... No Norte da África. No Norte da África, nomeadamente Rebentamos na Líbia. com o tampão que havia e abrimos as portas à imigração. Na Líbia e na Tunísia teve muito a ver com ações não da Europa como um todo, mas de alguns Estados europeus geograficamente mais próximos. Teve a ver com isso. A grande parte do que aconteceu no Iraque teve a ver com ações de um outro Estado, foi o Irão, nomeadamente, e com a política em relação ao Iraque. A política, para mim, revela melhor a falta de bom senso e a falta de uma estratégia de fundo europeia, tem a ver com o que foi seguido em relação à Ucrânia. Na Ucrânia, a União Europeia disse claramente, avancem, que têm o nosso apoio, mas quando chegou o momento da verdade, verificou-se que o apoio não era tão extenso como parecia. Ou seja, há nisto, de facto, uma falta de pensamento estratégico, sobretudo algo que marca muito a Europa hoje em dia, que é a dificuldade de pensar no médio prazo. E deixamos o espaço só para os americanos? Não deixamos o espaço para aquilo que está a acontecer. E o que está a acontecer são muitas ações ao mesmo tempo. Por exemplo, de facto, a Europa está a ser cercada por um mundo de caos. Se alguma coisa marca o nosso tempo, é que há um caos que se desenvolve... Me pergunta, Bush pai ficou por Bassorá, Bush filho foi até Bagdá, e por alguma coisa Bush pai ficou em Bassorá. A visão de Bush pai, a visão de Bush filho, não de Bush pai, tinha de facto, na minha opinião, muitas deficiências no médio e no longo prazo. Era uma visão extremamente pelos simplista. falcões do Pentágono? Pela visão... Sem dúvida, ela traduzia ou por aquilo que o Pentágono reconheceu que as próximas guerras serão pelos últimos recursos da face da Terra? Não diria exatamente isso, mas de facto aquela aproximação, o próprio Bush filho hoje em dia reconhece que foi errada. Ele teve há pouco tempo uma intervenção em que apresentava um livro dele, aliás de uma forma com algum humor, que ele dizia assim, este livro prova que eu sei ler e escrever ao contrário do que algumas pessoas pensam. Mas, portanto, ele próprio reconhece que houve uma aproximação simplista aí, quer no Iraque, quer no Afeganistão. Um dos casos podia se justificar em termos do 11 de setembro, outro claramente não se justificava. E hoje vivemos uma situação que foi acelerada por esse tipo de intervenções, mas não foi só ele. O que a Europa fez em relação a grande parte das primaveras árabes também revela isso. E o que nós vemos, o que é de facto uma novidade importante do nosso tempo, é esse crescimento das zonas de caos à volta da Europa. Pressionam claramente a Europa do Sul. Pressionam-nos a nós, nomeadamente. E pressionam-nos a nós... Claro que nós andamos a deitar gasolina na fogueira. Deitar gasolina na fogueira, mas a fogueira principal está dentro de nós, ou seja... Estive na guerra da Líbia. Sim. Na guerra da Líbia. E se não fossem os aviões da NATO, Gaddafi nunca tinha perdido o poder. Acredito que sim. Do mesmo modo que se não fossem os incentivos anteriores, possivelmente nunca haveria guerra líbia, não é? E os incentivos anteriores partiram de Estados como a Itália. Os militares tiveram que tomar conta do poder para que aquilo não entrasse também no caos. E de facto há uma aproximação simplista, mas isso tem a ver, em primeiro lugar, com a ausência de uma unidade verdadeira da União Europeia. A União Europeia é uma unidade incompleta. É uma unidade em construção e incompleta. E depois com uma ausência, uma dificuldade de conceber uma estratégia. Nós hoje não temos, de facto, uma estratégia europeia. E temos um conjunto de afirmações bem-intencionadas que são apresentadas como tal. Soldados, bons generais, bom equipamento militar. Falta-nos liderança na Europa? Temos força, falta-nos uma ideia de como a aplicar. Falta-nos, sem dúvida, liderança. E falta-nos, sobretudo, a ideia. O que acontece é que nós hoje ainda vivemos muito com as ideias do mundo industrial, que já não mora aqui. A indústria saiu da Europa, a indústria fugiu da Europa. A Europa, hoje em dia, já não é industrial. Mas, de facto, as ideologias desse tempo, os valores desse tempo ainda marcam muito o nosso pensamento. E nós temos dificuldade em pensar uma estratégia por causa disso. Por exemplo, se eu for dizer que o grande desafio da humanidade atualmente é o desafio da relação com o planeta Terra e de reencontrar um equilíbrio desse desafio, que isso vai ser um desafio de longo prazo que vai marcar não o século XXI, mas os próximos séculos, isto é um assunto que ainda levanta polémica. Ora, se nós não entendemos qual é o nosso desafio principal, não podemos, a partir daqui, articular uma estratégia. Uma estratégia é essencialmente dizer o importante é isto, é aqui que nós temos que pôr a maior parte dos recursos, pôr como? Desta maneira, isto é secundário, isto é secundário, isto é secundário. Uma estratégia é um alencar de possibilidades, vendo quais são as mais importantes e as menos importantes. É isso que falta na Europa. A Europa pensa que o longo prazo é os 4 anos até às próximas eleições. Não é. Não é. Em contrapartida, há outros que seguem estratégias de longo prazo. Não é para nós que pensamos, mas é para eles que vão a votos. Ninguém consegue estabelecer uma política a longo prazo porque está
sob a pressão mediática e sob a pressão da comunicação social e sob a pressão da opinião pública, então governa-se para o dia a dia e não se governa propriamente para 10 ou 20 anos. Mas nós temos exemplos de democracias que fizeram isso. Estou-me a lembrar de uns Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Estou-me a lembrar mesmo de uma Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, mesmo inclusive quando Churchill perdeu as eleições no final da Segunda Guerra Mundial. Churchill vence a sua estratégia no essencial e ele a seguir perde as eleições. Mas lá está, uma das capacidades dos grandes líderes que surgem nessa altura, como Churchill, é a capacidade de pensar no médio prazo para além da sua visão limitada de vencer as próximas eleições, necessariamente a 4 anos ou 5 anos no máximo. Vamos novamente à linha do tempo de hoje, dedicada às batalhas mais importantes da Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Cambrai é famosa por ter sido a primeira vez que foram usados tanques em larga escala. Foram mais de 400 tanques que, somados a infantaria e cavalaria, aplicaram um forte golpe nas tropas germânicas. O exército alemão, exímio na defesa das linhas, fora surpreendido. O resultado foi recebido com alegria, tendo as igrejas tocado os sinos pela primeira vez desde o início da guerra. Aníbal Milhais foi um herói português na Primeira Grande Guerra e ficou conhecido como o Soldado Milhões. Combateu na Flandres em 1918, na Batalha de Lalice. Fomos ao arquivo da RTP recuperar entrevistas com familiares do corajoso combatente e com o próprio. Aníbal Augusto Milhais foi, como muitos outros soldados portugueses, colocado na Flandres para combater a Alemanha e defender a nossa pátria. Em 1918, na Batalha de Lali, quando tudo parecia perdido, fez o impensável. Desobedeceu a uma ordem de retirada da frente de batalha, ficou lá sozinho a abrir fogo contra o inimigo. Quando corri ao abrigo, já os vi no cima da altura, já com os capacetes altos em cima de motociclos. É que eu disse, bem, já sei com quem estou metido. Então ia que um dia à cinta, é que foi então a bardoida. E vinham bem instalados. Vinham bem instalados, com a cabeça bem levantada e guardaram-nos em bandoleiro. E eles também não contavam que estivesse ali? Mesmo os 8. Sim. E fizeram 3 invasões. E aguentou as 3 invasões? 3 invasões. Ali nem que me metesse, enquanto a gente tinha alguma, matava-la toda, no ponto onde estava. Ah, sim? Bom. Aqueles abrigos são feitos só onde fazem no avião de graças. Foram feitos pela nossa engenharia. O mais fácil para o meu avô naquele dia seria, ele recebeu uma ordem direta do seu superior hierárquico para retirar. Retirava. E com isso corria o risco de não se salvar ele nem os companheiros. Ou, por outro lado, fazer aquilo que era mais difícil. Eu fico e assim talvez todos nos salvemos. E, no fundo, essa é também uma lição de vida que eu tiro, que por muito conveniente que nos seja, por vezes, tomar as decisões fáceis, o mais importante de tudo é tomar as mais corretas. O valor, a lealdade e o mérito demonstrados valeu-lhe a mais alta condecoração atribuída a um militar. Quem me pôs a torre de espada foi o Marshal Gomes da Costa. Ele disse-lhe alguma coisa nessa altura? Disse antes de receber continente de 15 mil pratas geoceais que aqui estão, recebes primeiro a minha. Tirou a retaguarda e fez no continente. Fim da guerra, Aníbal Milhais regressa à Mursa e à vida dura do campo. Casa e tem 8 filhos. O Diário de Lisboa ressuscitou a sua história em 1924. Promovido a Herói Nacional, passa a ser convocado para diversas cerimónias na Primeira República e também no Estado Novo. General Oliveira Cardoso, tardámos em reconhecer o mérito deste homem. É verdade, ele é Milhais e houve alguém, não me recordo o nome, que disse, tu não és Milhais, tu vales milhões, não é? Mas só foi descoberto pelas autoridades portuguesas bem mais tarde, porque ele esteve imigrado no Brasil. E foram os portugueses no Brasil que alertaram este país, o nosso, a dizer aqui, vocês têm aqui o Soldado Milhões, a Torre Espada. E então ele tem que emigrar porque não tem condições para viver na sua terra. Aliás, hoje também acontece muito disto. Tem muita gente lá fora que não consegue viver aqui. O professor falava aqui, e o Luís tinha levantado a questão do erro das políticas. Permita-me só, para não fugirmos de lá, Alice, tem uma ideia diferente daquela que é habitualmente conotada com a guerra de Lalice. É, sobre a derrota estrondosa. A questão é esta. Uma derrota é quando os objetivos não são alcançados. Em última instância é isto. Não há absolutos. Se não, a vitória absoluta seria acabar com todos do outro lado. Se uma vitória absoluta nunca existe.
Portanto, a derrota é quando os objetivos não são alcançados. Os objetivos em Lalis foram estabelecidos por quem dava ordens aos portugueses na altura. Estava uma divisão portuguesa, a segunda divisão portuguesa na frente, inserida num corpo de exército britânico, era o 11º, comandado pelo general Hacking. A ordem que o general Hacking deu no dia 8 de abril foi, em caso de ataque, morram na linha B. Ora, foi exatamente isso que a segunda divisão portuguesa fez, ou seja, fez o seu papel no plano britânico. Morreu, de facto, na linha B. E morreu, diga-se, e estou a citar documentos britânicos, de uma maneira que resistindo mais tempo do que eles esperariam e criando mais situações complicadas do que eles esperariam. E com vários atos de heroísmo, este foi só um, mas com muitos atos de heroísmo pelo meio. Agora, é verdade que houve um colapso moral da divisão. Portanto, dizer que foi uma derrota e não entender o que foi aquele combate. Também tem que ser entendido o seu contexto. Peço desculpa ter interrompido o seu raciocínio. Não, foi só para não fugirmos da Batalha de Lalis. Falava sobre o vespeiro que tem sido criado nestas ações. Eu concordo com aquilo, é evidente que eu concordo com aquilo, com a pergunta e com a resposta que o professor deu. Mas vale a pena reconhecer que, por exemplo, o jornal Petreus, que é um jornal famoso, americano contemporâneo, e que resolveu as ações no Iraque e no Afeganistão, acaba por ser a dizer que a gente mete-se em guerras onde não conhece os sítios para onde vai. Ora, quando se destrói uma determinada estrutura e se quer fazer uma outra estrutura sem conhecer aquela que lá estava, o resultado é a asneira, não é? Aí, por exemplo, vale a nossa experiência, o nosso passado, que sempre procuramos um entrosamento com as populações civis, com os sítios onde se está, e ir criando as coisas, fazendo crescer as potencialidades que aquelas terras têm. E a nossa passagem por África na Guerra do Ultramar é precisamente isso. É um envolvimento com as populações e a transformação de uma vida. Não é coisas à força e não é coisas sem nexo e sem serem sentidas e reconhecidas. E mais tarde, noutro contexto, mas com outra intensidade, Timor-Leste, por exemplo. Timor-Leste também, exatamente. A evocação do centenário, o que é que a Comissão neste momento tem previsto? Estamos já quase em meados de maio. O que é que está previsto? Agora em maio vai sair o livro do professor e vai sair um livro no dia... é 4 de maio, se não me engano, já saiu, o programa possivelmente Estamos mais tarde. Falar no dia 9. Mas que é um livro que eu reconheço, que eu digo que é muito interessante, que é Portugal, os portugueses, as opiniões públicas e a Grande Guerra. Foi escrito, foi apresentado pelo Coronel Miravaz, foi a vontade dele, que é um militar com uma experiência operacional muito grande e com o facto de ser sociólogo, e que dá bem conta da dificuldade interna aqui, porque os jornais também eram partidários e o mesmo ato era dito pela época de uma maneira e pela luta ou outro jornal da época de maneira completamente oposta. É um livro extremamente interessante. Vai ser o livro do professor Telo. Vão existir mais... os regimentos que estiveram envolvidos têm uma escala e vão associar ao dia do regimento a evocação da sua história e procurando fazer isso no âmbito local, que não seja nacional. E depois em novembro temos um aspecto importante, que é um seminário internacional que vai ser a Academia Militar a organizá-lo, e onde vamos procurar trazer cá, o francês já disse que vem, o inglês ainda não tenho a resposta, que são os meus homónimos em Portugal, na Inglaterra e em França, e um conjunto de historiadores que procurarão depois fazer pontos com aquilo que nós também, ou porque estivemos juntos, ou porque fizemos de uma outra forma durante o conflito. Muito rápido a propósito disto. Este encontro de novembro, a Academia Militar, será na Amadora, e é uma perspectiva diferente. Não vamos pensar sobre Portugal na guerra, vamos pensar sobre a guerra e a Europa. O que é que a guerra traz de novo, nomeadamente qual é a sua importância para o mundo atual. Portanto, é um encontro que, embora em Portugal, não é para pensar sobre Portugal, mas é para pensar sobre a Grande Guerra e o que ela representa. E com alguns dos grandes nomes internacionais e também dos grandes nomes nacionais. Professor, Sr. General, muito obrigado por terem vindo à Sociedade Civil. Hoje evocamos o centenário da Primeira Guerra Mundial e relembramos partes da história que convém nunca esquecer. E quando a Inglaterra e a Alemanha declararam guerra, o secretário das Relações Exteriores britânico avisou que as luzes se iam apagar em toda a Europa. Foi o que infelizmente aconteceu. A guerra fez 20 milhões de mortos e deixou outros 20 milhões feridos. Que as luzes não se voltem a apagar. Fique bem.